Muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Eu tive a experiência de sair do meu corpo. Primeiro flutuei com o vento. Depois me vi pelos olhos dos outros. Eu fui um pássaro, fui um idoso, fui criança, fui minúsculo. Me senti livre, excitante, renovado. E aí eu voltei pro meu corpo. E gostei de ser eu. Novo Honda Civic 2015. O carro onde você quer se ver. Meu cerebelo, eu sei porquê, faz mais sinapses quando te vê. Tem USB, ULT, tem CVT e super câmera de ré. E um design, uma revolução, libera o impulso responsável pelo comichão. Vem, vem. O lado da razão e o lado da emoção foram atendidos. Novo Honda Fit. Pense, compre um Fit. Não pense, compre um Fit. Valeu, estamos começando o canal Esportes, olha, abraçando todo mundo, muito obrigado pelo carinho. Eu quero no início do programa também estender o abraço para os internautas que através do portal gazetaweb.com estão acompanhando o canal Esportes e toda a programação da TV Mar Canal 25. Tá lá, inclusive é muito fácil, acesse a página principal do portal Gazeta Web e você vai ver de cara o link para uma nova janela que será aberta para definir e trazer, claro, tudo para você a respeito das notícias da capital alagoana e os principais assuntos também de Alagoas, do Brasil e do mundo. Daqui a pouco nós vamos repercutir aqui na Gazeta, no canal Esportes, né? Aqui pela TV Mar Canal 25, as manchetes da Gazeta, agora sim, né? Hoje, por exemplo, aqui em Alagoas, o presidente da CBF, José Maria Marinho, estará reunido com presidentes de outras federações. É um trabalho CBF itinerante que será realizado já na manhã de hoje em um hotel de luxo aqui da capital alagoana e vai ficar durante toda a manhã debatendo assuntos relacionados à melhoria do futebol e à valorização do esporte. Vamos acompanhar justamente o que vai trazer de novidade o presidente da CBF, José Maria Marinho, e toda a sua cúpula que estará presente aqui na capital alagoana a partir das 8h30, daqui a pouquinho, né? A partir das 8h30 da manhã. Vamos trazer daqui a pouco também os gols da Copa do Brasil, tivemos jogos pela Libertadores e também decisão no futebol internacional. Daqui a pouquinho você vai acompanhar essas e outras informações. Mas para abrir aqui o programa de hoje, antes de falarmos também das notícias, eu quero dizer para você que nós temos o nosso e-mail, né, para que você possa interagir conosco, o canal esportes@tvmar.tv.br, está aí no vídeo para você, 3377-9097 é o telefone para você interagir com a produção do programa, e temos também um canal no YouTube, onde você pode acompanhar na íntegra todos os programas aqui da nossa grade. É o TV Mar Canal 25, você vai lá na aba pesquisa e vai ter inclusive acesso à logomarca nova, a logomarca da nova TV Mar e consequentemente todos os programas já exibidos ao vivo para os assinantes da NET, sendo colocados na internet também através do YouTube, né? Então daqui a uma hora e meia, sei lá, 40 minutos, o Canal Esportes já estará à disposição para que você possa acompanhar. O Canal Esportes de hoje, né, desta quinta-feira, dia 21 de maio, estará à disposição para que você possa acompanhar na íntegra as principais notícias do esporte. Pois é, eu quando era mais jovem, eu gostava de colecionar figurinhas, né? Comprava o álbum e fazia a coleção de figurinhas. Mas de jogador, né? Jogador profissional e homens, né? Que é o mais natural no álbum de figurinha. Futebol no país, o futebol profissional, né, o futebol masculino, é o carro-chefe disparado em relação a outros esportes. Não tem o que se discutir. E é claro que agora existe também um meio de incentivar o futebol feminino.
Um desses meios é também mostrar como funciona a situação em termos de valorização e mostrar a cara das musas para a população, para as pessoas que acompanham o esporte. Vamos dar uma olhadinha então, o que é que há de mais interessante a respeito desse assunto. Tá aí então a matéria do Globoesporte.com, coleção de musas, álbum do Mundial Feminino, né? Álbum do Mundial Feminino, começa a ser vendido, tá? Começa a ser vendido. E essa matéria traz fotos das jogadoras consideradas as mais bonitas, né, rapaz? Em atividade. Que tal colecionar musas? Isso é possível, ao menos no álbum de figurinhas da Copa do Mundo Feminina de Futebol, que ocorre do dia 6 de junho ao dia 5 de julho no Canadá. A publicação já está à venda por R$ 5,90. Entre as jogadoras estão Alex Morgan e Hope Solo, dos Estados Unidos, Tamires, do Brasil, e Will Hood, da Holanda, né? A seleção brasileira é representada no álbum por Andréia, Bruna, Mônica, Poliana, Rilane, Tamires, Andressa, Andressinha, Fabiana, Formiga, Maurine, Raquel, Thaísa, Cristiane, Darlene, Debinha e Marta. São as jogadoras, algumas que estarão vestidas com a camisa do Brasil. Observe aí a Tamires, né? Muito bonita, né? Por sinal, essa jogadora do Brasil, né, rapaz? Os olhos verdes aí, né? Tem outras jogadoras também de outras seleções. Mas está aí disponível também o álbum de figurinhas. Não sei se vai ter o mesmo apelo, né? Não sei não, não vai ter com certeza o mesmo apelo, né? Do álbum de figurinhas tradicional, né? Que envolve os atletas do futebol masculino. Mas não deixa de ser um atrativo, principalmente para os colecionadores, né? É um atrativo. E cada beldade, rapaz, com toda sinceridade, né? Tem muita jogadora bonita em atividade aí. Vamos dar sequência ao Canal Esportes. Daqui a pouquinho nós vamos trazer gols, informações. Podemos já trazer, então? Pela Copa do Brasil, ontem nós tivemos o duelo entre Figueirense e Botafogo. Foi o primeiro jogo entre as equipes. A partida foi realizada no estádio Orlando Scarpelli, em Campinas. O Figueirense, que é um clube hoje da primeira divisão, enfrentando o Botafogo, que está na Série B. Vamos mostrar, então, a partir de agora, os gols desse jogo. Vamos ver. De novo a bola pelo alto, vem o desvio do Cleiton! Gol do Figueirense! Cleiton, camisa número 7! Aos 30 minutos do primeiro tempo, o Figueirense abre o placar, a bola levantada na área, estava livre o Cleiton, ele escorou, deu um toquezinho no cantinho direito, não deu ali para o goleiro Jefferson. Vem lançamento, a bola na segunda trave, o toque para o meio, Everaldo, Jefferson! Gol do Figueirense, um gol contra! Depois de uma defesa sensacional do Jefferson. Aí você revê. A bola ficou ali para o Emerson. Vamos ver de novo, ó. Garoto que entrou agora há pouco, entrou para o segundo tempo, o garoto Emerson, que substituiu o Renan Fonseca, ele na ânsia de afastar a bola, de jogar para longe, jogou para dentro do próprio gol. Os 10 minutos finais do primeiro tempo, com aquele acréscimo de 7 minutos, o Botafogo dominava. No segundo tempo é o time que toca a bola, procura. Não tem qualidade ou capacidade até agora para definir a partida, para diminuir esse placar. Além do segundo gol bobo que tomou. Autorizado, o Elvis levantou para a área, o toque do Bill para o meio, vem o desvio! Gol do Botafogo! Giaretta, camisa número 2! Para marcar um gol importantíssimo fora de casa para o Botafogo, aos 33 minutos do segundo tempo. 15 da bola. O Carleto toma distância. Tem também ali o Elvis. Tem o Diego Jardel. Vamos ver quem cobra.
O árbitro autoriza. Partiu para a bola. Carleto. Defendeu o Alex no rebote. Gol do Botafogo. Luiz Ricardo, camisa número 4. 48 minutos do segundo tempo. Brincadeira, né? Foi no finalzinho, né? Pois é, Botafogo conquistando esse empate, o que deixa a equipe com a ótima vantagem para jogar a partida da volta no Rio. O Botafogo, se empatar pelo placar de 0-0, estará classificado. Se empatar por 1-1, estará classificado também. E repetindo o empate por 2-2, decisão por pênaltis. Ainda pela Copa do Brasil, também duelo de ida, terceira fase da competição. O Santos jogou ontem, veio até o Recife enfrentar o Sport. Duas equipes de primeira divisão, duelo muito equilibrado, mas prevaleceu o fator mando de campo para o Sport, que conquistou um bom resultado e abriu uma pequena vantagem para o duelo da volta. Vamos ver. Bola para o meio do ataque, ajeitou o Mike, avançou o Vitor, bateu pro gol, olha só para o time do Sport, tem a chance de fazer o primeiro! Gol do Sport! Regis, gol do Sport! Primeira chegada do Sport. Vitor bate, a bola desvia no Chiquinho, na disputa, lindo lance do Wesley, tirou, lindo lance do Regis, tirou o Wesley, dá uma olhada, acho até que meteu a bola entre as pernas do Wesley quando ela sobrou, e depois concluiu com precisão, bola pro fundo do gol, boa dividida, e o juiz parou e marcou uma irregularidade do ataque pernambucano. O Santos bate rápido. Ricardo Oliveira, que estava atrás, ajudando no escanteio, jogou pro Robinho, boa bola no meio pro Lucas Lima, tentou tirar o goleiro, bateu pro gol! Gol! Lucas Lima! Gol do Santos! Se foi o oitavo passe do Robinho no jogo, foi perfeito. Era esse o passe aí que o Casagrande estava esperando o Robinho fazer. Botou o Lucas Lima em ótima situação. Ele nem precisou driblar muito o goleiro. Dá uma olhada, é só um tapa na bola para afastar o goleiro, para abrir o ângulo e chutar de pé esquerdo pro fundo do gol. Lucas Lima, camisa 20, num contra-ataque dos bons. Domingo, 9 da manhã, a corrida. Vem aí o time do Sport. Regis, grande corte, olha a chance do gol. Boa bola e o gol! Gol! René! Gol do Sport! Grande jogada do Regis, um corte seco no David Braz. Pois é, né? Belo gol aí do Sport, 2-1, partida da volta, o Sport joga pelo empate. Qualquer empate vai beneficiar o time nordestino nesta sequência da competição. O Ceará jogou em casa contra o América Mineiro. Tinha que fazer também valer esse mando de campo para poder abrir uma boa margem na sequência da competição. Vamos dar uma olhada nesse jogo, como foi. Aí a jogada trabalhada, jogada individual, né? Bela jogada. Partiu para cima da defesa do América Mineiro. Marinho, camisa 10, né? Deu para perceber ali que é o Marinho, camisa 10 do Ceará. Segundo gol do Ceará, uma jogada pelo lado esquerdo. Aliás, a bola passou tirando tinta, né? Não foi gol, não. O América Mineiro pressionou e saiu no primeiro tempo, né? O Ceará venceu o primeiro tempo por 1-0. No segundo tempo, vamos dar uma olhadinha o que mais interessante aconteceu. O Ceará, que é um time muito difícil, jogando no estádio Presidente Vargas, a ser batido, né? É um time muito difícil. Jogada aí do Coelho, como é conhecido o América, em Minas Gerais, né? Pelo lado direito. Ceará respondendo. Pontaria péssima, né? Dos jogadores até aqui, né? Só o Marinho que acertou no gol, até aqui nos melhores momentos. O pessoal ali do Ceará pedindo pênalti, mas o árbitro mandou seguir.
E com essa oportunidade, o Ceará fez o segundo gol na saída ali do goleiro do América. 2-0 aí para o Ceará. Olha, o belo passe, né? Quase que do meio campo, em profundidade. E aí a tranquilidade do atacante do Ceará para tocar na saída do goleiro, fazendo 2-0 para o Ceará em cima do América Mineiro. O Ceará ainda quis o terceiro. E nessa boa jogada aí, acabou a defesa do América Mineiro salvando. Olha o toque. Tinha tudo ali para sair um terceiro gol, mas a defesa do América Mineiro salvou. Um lance de muito esforço. Mais uma vez o Ceará com passes envolventes, a jogada bem trabalhada, o toque e aí o terceiro gol. O Ceará praticamente caminhando, né, a sua classificação para a fase seguinte da Copa do Brasil. Muita tranquilidade, né, dos atletas do Ceará para poder fazer esses 3-0. Ceará assim abrindo uma boa vantagem. Aliás, abrindo uma boa vantagem não, Ceará classificado, né? Ceará classificado para a próxima fase, já que na partida da ida o resultado tinha sido 1-1. Então, acabou conquistando a classificação a equipe do Ceará para a terceira fase da competição, né? São jogos da segunda fase, esse ainda, né? Alguns jogos da segunda fase. O Ceará, por exemplo, e América Mineiro foi um desses jogos que acabaram definindo aí o classificado para a terceira fase. As 4 últimas equipes classificadas para a terceira fase acabaram sendo conhecidas ontem, entre elas o Ceará. O outro clube que conquistou classificação para a fase seguinte foi o Bahia, que jogou em casa contra o Luverdense. No primeiro jogo já tinha acontecido um empate entre as equipes, 0-0. Então assim, deixou tudo em aberto para esse duelo da volta. Só que o Bahia jogava em casa. E você vai ver o que aconteceu a partir de agora. Souza na jogada individual, boa bola para o Léo Gamalho, limpou, bateu, tá na rede, gol! E é do Bahia, é de Léo Gamalho, numa bomba, cortou para dentro, bateu forte, linda jogada do Souza, que entregou para o Léo Gamalho, para ele fazer isso aí, ó, cortar 2 zagueiros, bater forte, perna direita, inapelável, para o goleiro Edson, abre o placar o Bahia, aos 14 minutos do primeiro tempo. Pitone, no avanço pela direita, Pitone, Thiago Real, perna esquerda, tá na rede, gol! E é do Bahia, é de Thiago Real, pegando bem, de canhota, limpou, arriscou, vai dali mesmo, e se deu muito bem o Thiago Real, marcando o segundo do tricolor. Na Fonte Nova, 26 minutos do primeiro tempo, Thiago Real, olha como pega bem. Esse é o Thiago Real que a gente conhece dos tempos do Joinville, quando se revelou, perna esquerda, pulou na bola, o goleiro Edson não achou nada. Balançando as redes do Luverdense, o Bahia faz 2-0. Vamos alcançar a marca dos 15 minutos. 2 para o Bahia, 0 para o Luverdense. Gol de Léo Gamalho e do Thiago Real. Tem a bola de esquerda. Tá na rede. É gol olímpico na Arena Fonte Nova. Que lindo gol, como é bonito ver um gol olímpico. O primeiro gol olímpico da Arena Fonte Nova, da nova Arena Fonte Nova, marcado pelo Paulinho, camisa número 6. Olha o Douglas Pires, vai na bola, ainda chega a tocar ali com a pontinha do dedo, mas não deu. Em bola do Paulinho, bola para a área, subiu Souza, Pitone, esse é o momento da calma, de trabalhar a bola. Matheus, Léo Gamalho para William Santana, condição é legal, William pode pintar o terceiro, ele limpou, gol vazio, bateu, tá na rede.
Aí já era na base do desespero, né? O Luverdense foi pro tudo ou nada porque o empate faria a equipe de Lucas do Rio Verde passar de fase na competição. Por isso que o Bahia se aproveitou no finalzinho e fez o terceiro gol. Olha, tivemos ontem também mais um jogo, agora sim, esse válido pela terceira fase. O Sport venceu o Santos por 2-1, já pela terceira fase. E tivemos também o duelo entre Botafogo e Figueirense, que também foi válido pela terceira fase, nos 2-2, e os gols nós já mostramos aqui. O terceiro jogo que tivemos ontem, também pela terceira fase da Copa do Brasil, foi entre Ituano e Goiás. O jogo foi em Itu, no estádio Novelli Júnior. E o Ituano largou bem em busca da vaga na próxima fase da competição. Vamos ver. Aí o Ituano sai na frente com esse lance aí. Felipe Macedo coloca a mão na bola e a arbitragem marca o pênalti. O zagueiro é expulso depois de levar o segundo cartão amarelo. E o Ituano sai na frente com essa cobrança aos 34 do segundo tempo. Ronaldo. De novo para você aí, a calma do Ronaldo para tirar do Renan. E aos 43 da segunda etapa, Ronaldo. Pois é, 2-0 para o Ituano, duelo da volta. A equipe de Itu vai jogar em Goiânia, podendo até perder por um gol de diferença para conquistar a classificação para a fase seguinte da Copa do Brasil. Olha, o Vasco ontem jogou contra o Cuiabá. O jogo não foi bom, não. Foi um dos piores jogos da rodada, né? E o Vasco, que vem aí numa sequência de jogos sem marcar, já vem com 2 rodadas na Série A do Brasileiro que não marca gol, né? Empatou com o Goiás. Empatou na última rodada contra o Figueirense. Tá certo, foi fora de casa, mas empatou e não fez gols, nem sofreu também. E jogou ontem contra o Cuiabá, mais uma vez 0-0. Um jogo pobre tecnicamente, e o Vasco da Gama precisa justamente tomar um caminho diferente a partir de agora, principalmente no aspecto de contratações. Depois do título estadual, o Vasco da Gama deixou de fazer gols. A defesa não sofre também, porque tem um baita de um goleiro lá atrás, que inclusive salvou o Vasco no último lance da partida. O Vasco poderia ter perdido ontem para o Cuiabá e ser eliminado por uma equipe, com todo o respeito, de terceira divisão do futebol nacional. Não é admissível uma coisa dessa, um time de primeira divisão, com o peso que tem, jogando da forma como está jogando o Vasco da Gama. O Doriva, técnico do Vasco, depois do jogo, ele teve a oportunidade de falar a respeito do assunto, né? De dar o posicionamento dele a respeito do que viu nesse empate em 0-0 entre Vasco da Gama e Cuiabá. Vamos ir. Também não tem preferência. Preferência é por performance boa, né? O atleta que entra em campo, que demonstra que tem que continuar no campo, fica no campo. Não tem preferência nem por A nem por B. Doriva, falando desse jogo de hoje, desses 4 jogos de empates e 3 por 0-0, o que não está funcionando e o que vem funcionando bem, que você disse que gostou do time hoje? Olha, como eu disse, e vou repetir, pela 10ª vez, o time teve volume de jogo, criou as possibilidades, a gente não controla os gols. Os gols, tem um goleiro lá, você chuta no canto, o goleiro pega, tem o pênalti, o goleiro pega. Né? Você controla a performance. A gente criou, trabalhou, girou a bola, entrou nos momentos. Mas, de fato, a bola não entrou. Então, a gente tem que melhorar esse aspecto. A bola tem que entrar. A gente tem que ser mais eficiente na hora da definição. E é isso. Beleza. Aí, o técnico Doriva explicando esse empate, 0-0, o terceiro empate por 0-0 do Vasco. Pois é, esse empate aí, o terceiro, né, na verdade, mas acabou sendo 3 empates, 4 empates já. 2 na Copa do Brasil, né, contra o Cuiabá. O Vasco passou pelo gol marcado lá pelo Rodrigo, viu, gente? Viu, Fábio? O Vasco passou pelo gol marcado pelo Rodrigo lá na semana passada, no finalzinho. Foi no finalzinho, o último lance da partida, foi ele fazendo o gol e passando. É claro que o goleiro do Cuiabá fez grandes defesas ontem também, mas não justifica. Com toda sinceridade, eu respeito muito a opinião do Doriva, mas não justifica porque o Vasco está jogando mal demais. Tem que mandar uns 8 dali embora. E aí eu posso aqui, sem nenhum tipo de receio, dar nomes nos que não devem vestir mais a camisa do Vasco, os que não deveriam estar ali, né? Mas tá.
Thales, atacante, Montoya está ali também, não deveria estar, né? Montoya é outro jogador que veio para o Vasco da Gama com toda sinceridade. Ele começou até bem, mas depois sumiu, né? Tem mais também jogadores que não poderiam estar vestindo ali a camisa do Vasco, como o Massinho, né? Tem o menino do ataque, Rafael Silva, que fez os gols lá na decisão do Campeonato Carioca, mas seria um bom banco nessa sequência do campeonato. Cristiano, um lateralzinho razoável. Madison tem que parar de cair. Iago tem que ser emprestado. Então são mudanças que o Vasco deveria começar a trabalhar para a sequência aí de competições, como a Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Acreditar na palavra do Eurico Miranda em dizer que o Vasco é um time que briga pelo título da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro é brincadeira, um negócio desse, né? É brincadeira. Hoje não dá para você acreditar nisso aí, não. Vamos aos confrontos da terceira fase da Copa do Brasil, então, depois dos 4 classificados ontem, né? Até porque tivemos também mais um jogo e o América de Natal acabou conquistando classificação, mesmo perdendo para o Atlético Goianiense pelo placar de 1-0. Duelos da próxima fase. Palmeiras e Asa, quarta-feira, dia 27 de maio, né? Primeiro jogo na Arena Palmeiras, viu, Fábio? Primeiro jogo na Arena Palmeiras, viu, Fábio? Primeiro jogo na Arena Palmeiras, viu? Se o Asa meter mais 2 gols, não, nessa fase não tem mais não, né? Não tem mais não, 2 gols na casa do adversário não. Já pensou se o Asa mete 2-0 lá? Porque o Palmeiras não aguenta não, o Asa não. Eu acho que o Palmeiras não aguenta não. Já tivemos esse primeiro duelo entre Figueirense e Botafogo, acabou aquela questão do critério, né? De 2 gols na primeira partida para eliminar o jogo da volta. O Sport jogou ontem contra o Santos, venceu por 2-1. Flamengo e Náutico jogam o primeiro jogo na próxima quarta-feira, dia 27, no Maracanã. Ituano e Goiás já se enfrentaram ontem. Curitiba e Ponte Preta no Couto Pereira. Vasco e América de Natal em São Januário, com horário com dia a ser definido. Ceará e Tupi, também mais um confronto definido ontem. Grêmio e Criciúma. Bahia e Paysandu são os jogos na sequência da Copa do Brasil. Olha que ainda não há a presença dos clubes da Libertadores, né? Ainda não entraram os clubes da Libertadores nesta fase da Copa do Brasil. Vamos a um rápido intervalo agora, produção? Vamos lá? Vamos a um rápido intervalo, então. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais notícias. Vamos falar de Libertadores, o Internacional que perdeu no finalzinho, né? Ontem no jogo lá na Colômbia contra o Santa Fé. E trazer notícias como as manchetes da Gazeta. A preparação do CRB para enfrentar o Bahia no próximo sábado no estádio Rei Pelé, na sequência da Série B. É logo após o intervalo. Voltamos já. Quando você passou a existir, ela fez planos. Quando você deu os primeiros passos, ela fez planos. Quando você seguiu suas próprias escolhas, ela fez planos. Até quando você resolveu seguir seus próprios planos? Ela fez planos. Retribua todos os planos que ela fez para você. Uma homenagem da Unimed Maceió a todas as mães pelo seu dia. Responsável técnica doutora Viviane Vieira Malta, CRM 2078AL. Você sabe qual o papel da Câmara Municipal? Atender as demandas da população através dos vereadores. O melhor jeito de fazer isso é falando diretamente com você. Para isso, a Câmara possui diversos canais que facilitam a sua participação nas muitas melhorias que podemos realizar juntos. Acesse nosso site, fale com a ouvidoria ou participe pessoalmente das sessões ordinárias e audiências públicas. A Câmara quer transformar a capital e com a sua participação a cidade muda mais rápido e melhor. Câmara Municipal de Maceió. Honda Civic motor 2.0 IVTEC Flex One. Teto solar. Painel multiplex. Função Econ. Display multifunções. Bluetooth com comando de voz. GPS integrado ao painel. Sistema VSA. Tudo nele impressiona, até a condição. Honda Civic com taxa zero. Faça um test drive e veja por que um Honda Civic é muito mais que um carro. Sopa de frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores light, uva e pêssego. 6 sabores.
nutricionais, contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa, o melhor da fruta para a sua família. Valeu, estamos de volta e depois do rápido intervalo, vamos sem perder tempo falar agora de Libertadores da América. O Internacional jogou ontem contra o Santa Fé da Colômbia e até empatava nos acréscimos, acabou tomando um gol e vai ter que reverter essa vantagem no duelo aqui no Brasil. Vamos ver como foi, imagens da Fox Sports. Valdívia cobrindo o rosto aqui, orientando os caras que estão na área. Sai o cruzamento, a bola vem passando, Castelhanos corta. Quinta-feira tem Cruzeiro pela Copa Bristol Libertadores. A Raposa visita o River Plate no primeiro jogo das quartas. E você vai ver com a gente a partir de 9h45 da noite. Tenta chegar ali o Arangues, é curtinho, parte da Alessandro. O Inter bem postado atrás, 0 a 0 por enquanto. Antigo se atrapalhou, perdeu para o Lisandro Lopes. Vamos ver o contra-ataque do Inter com o veloz Valdívia. Vamos ver quem é que vai parar o Valdívia. Ele tenta de fora. Tava fora do gol, Castelhanos. Reveja o lance por outro ângulo. Uma cavadinha do Valdívia. Omar Pérez foi envolvido pelo D'Alessandro, que mete cruzamento. Vai chegar aqui o Valdívia, uma arrumadinha por dentro. Chega o Hernando de frente, ele finaliza! Reveja o lance, ó. Uma briga ali com o Roa, ele mete o pé direito. O Castelhanos estava na bola. Lance perigoso contra o Internacional. Já vamos aí com o segundo tempo bombando. A bola vem alta, é pro Mina. Alisson pegou, volta ali da trave, a bola não entra! A bola não entra. Ainda há perigo por aqui. Insistiu o próprio Mina. A bola fica viva. Vamos ver quem é que tira. Hernando tirou parcialmente. O Mina veio por cima outra vez. Alisson fez milagre e a bola não entrou. O torcedor vem junto, pressiona. Parte Omar Pérez. É em cima mais uma vez. Beijou o travessão. Rodrigo Dourado não deixa. Contra-ataque, hein? Contra-ataque. É pra resolver, Nilmar. É pra resolver, Nilmar. É pra resolver, não entra. 2 em sequência. Vamos ver o Omar Pérez, outro escanteio, bola alta, é rede! Gol do Santa Fé! Pois é, você viu o gol então da vitória do Santa Fé, tem vantagem agora para o duelo da volta aqui no Brasil. Vamos dar uma olhada então na Libertadores, como é que anda justamente a condição nessas quartas de final? Vamos ver então. O Emelec jogou contra o Tigres na terça e venceu por 1 a 0. Tem as mesmas vantagens que o Santa Fé vai ter aqui no Brasil. O Santa Fé vai enfrentar o Internacional jogando pelo empate. Qualquer empate classifica Emelec e Santa Fé da Colômbia para a fase seguinte da Copa Libertadores, tá certo? Duelo, esses dois jogos programados, um para terça-feira, beleza. Um terça-feira e o outro na quarta que vem, né? Um será realizado no México e o outro no Beira-Rio, aqui no Brasil. Nós teremos nesta quinta-feira outras 2 partidas pela Libertadores. River e Cruzeiro, no Monumental de Núñez, às 10 da noite. Depois daquela polêmica contra o Boca, o River seguiu adiante na competição e vai enfrentar o Cruzeiro, lá na Argentina, primeira partida. E o Guarani, que eliminou o Corinthians, a surpresa talvez, né, nessa fase da Libertadores, o Guarani do Paraguai vai enfrentar o Racing no estádio Defensores del Chaco. Pois é, em Assunção, no Paraguai, ou em Asunción, no Paraguai. Duelo da volta acontece na próxima quarta-feira do Cruzeiro contra o River e na quinta o Racing jogando na Argentina contra o Guarani do Paraguai. Olha, ontem tivemos pela segunda divisão do Campeonato Carioca algumas partidas. Vamos mostrar então alguns resultados aqui para você antes da gente entrar num assunto interessante, né? É a Taça Corcovado. Foi a 4ª rodada da competição. O Audax jogou contra o Gonçalense e perdeu pelo placar de 2 a 1. Queimado 0, Barra da Tijuca 0. Duque de Caxias 3, Barcelona do Rio de Janeiro 2. São Gonçalo 2 a 2 contra o Angra dos Reis. São João da Barra 0, Goitacás 1, América 3, Olaria 2, Americano 2, São Cristóvão 0. Iniciativa interessante
para manter os clubes em atividade, pelo menos por mais tempo, depois do encerramento do Campeonato Carioca. Aí o que acontece? Fizeram a Série B, denominaram como Taça Corcovado, e aí quem conquistar a classificação estará na primeira divisão no próximo ano. Nesse duelo entre América e Olaria, foi esse, não foi, Fábio? Entre América e Olaria, uma confusão fora do estádio fez a partida parar. E o que é mais lamentável, um morteiro acabou provocando a decapitação da mão de um torcedor. Vamos dar uma olhada nessa matéria, vamos lá. Por conta dessa explosão, ele teve a mão direita amputada. O estado de saúde dele é grave. Nesse momento, ele passa por uma cirurgia que deve durar toda a madrugada. O outro torcedor ferido, também do Olaria, é Luiz Gustavo Bonfim, de 18 anos. Ele teve ferimento no olho esquerdo, causado por estilhaços dessa mesma bomba. O estado de saúde dele é estável. Ele foi transferido há pouco para um outro hospital especializado em oftalmologia. Por conta dessa briga que aconteceu do lado de fora do estádio Edson Passos, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, o jogo teve de ser paralisado por cerca de 1 hora. Isso porque esses dois torcedores feridos foram atendidos inicialmente pela equipe médica que trabalhava na partida. A ambulância teve que sair do jogo e vir aqui para esse hospital em Nova Iguaçu, trazer esses dois feridos, e o jogo só pôde ser retomado quando essa ambulância retornou ao estádio. A partida acabou com a vitória do América por 3-2 e a equipe do Olaria teve de sair escoltada pela polícia por questão de segurança. Bruno. Que coisa triste, né, rapaz? Na segunda divisão do Campeonato Carioca e a mão teve... O cara teve um problema desse aí na mão, vai perder a mão pro resto da vida. Que coisa triste, né? Olha, vamos dar sequência aqui ao Canal Esportes. Felipe, tô gostando. Tá linda a sua voz, Felipe. Tá bem limpa a voz do nosso Felipe Ferreira, né? Olha, o Vitor Belfort se prepara para enfrentar o Chris Weidman no UFC 187, programado para o próximo sábado, rapaz. É um duelo interessante, hein? Além dessa luta, teremos também no card principal Daniel Cormier contra Anthony Johnson, desculpa, né? Depois da desistência do John Jones. Duas lutas interessantes, que poderia ficar aí como a luta principal, né? A luta da noite mesmo. Caíram no card. E nós vamos trazer a partir de agora detalhes desse duelo entre Chris Weidman e Vitor Belfort. Vamos ver. E lá vem ele, de novo. Nos Estados Unidos, Chris Weidman ganhou fama de menino bonzinho depois que teve a casa destruída pelo furacão Sandy em 2012. Ele gravou tudo. Perdeu quase tudo. Foi um drama. Se recuperou financeiramente um ano depois, em 2013. Adivinha que luta? Essa mesmo. O nocaute em Anderson Silva valeu o cinturão e uma casa nova. De coitadinho a Capitão América em um soco. Era só uma questão de tempo. Anderson Silva, o maior da história, voltaria. Não voltaria não. Um chute mal dado, uma perna quebrada. E o Weidman seguiu campeão. Aí a revanche brasileira se vestiu de Lyoto Machida. Que o Weidman ganhou de novo. Anderson Silva, Lyoto Machida e outros brasileiros estão na lista de vítimas do invicto Chris Weidman. Ele tem 12 lutas e 12 vitórias até agora. Tem gente que chama o americano de 1,87 m, 84 quilos, de carrasco dos brasileiros. Vitor Belfort é o próximo brasileiro a tentar acabar com essa fama de Weidman. O Vitor é um cara duro, tem um estilo agressivo, ele é meio imprevisível. As pessoas gostam de assistir as lutas dele. Eu sou o cara que veio do nada e dominou a categoria. Todo mundo quer ver como eu vou me comportar em frente a um cara como o Vitor. Ele vem de uma série de 3 vitórias por nocaute. Eu estou preparado para ele e para todo o resto da minha categoria. O campeão de hoje contra o campeão do passado, definindo quem fica com o cinturão no futuro. E o futuro tá logo aí. E aí, pessoal? O pessoal foi a loucura, a produção aqui, né? Rapaz, vai ser interessante demais essa luta, com toda sinceridade. Vamos lá, dar uma olhada então nessa matéria aqui que fala justamente desse duelo do próximo final de semana. Com 19 anos de carreira no MMA, Vitor Belfort reivindica
recorde, reivindica recorde no UFC, né? Aí o Vitor... Beleza. Brasileiro venceu o torneio de pesos pesados em 1997, quando tinha 19 anos, mas não é considerado o campeão mais jovem da história do Ultimate. No próximo sábado, Vitor Belfort enfrenta o Chris Weidman na co-luta principal do UFC 187 em Las Vegas, nos Estados Unidos, valendo o cinturão peso médio do UFC. O brasileiro foi o lutador mais jovem a conquistar o título do Ultimate ao vencer o torneio dos pesados em 1997. Em uma época em que o esporte ainda não tinha as regras de hoje. Em 2004, ele conquistou o cinturão dos meio pesados do UFC, já com as regras atuais e sob o domínio de Zuffa. E no próximo sábado, caso derrote o Weidman, pode se tornar o primeiro lutador da história da organização a vencer um título em 3 divisões diferentes. Merece respeito, né, o Vitor Belfort, né? Merece respeito, já pelo que conquistou, independente do resultado do próximo final de semana. Para o Ultimate, no entanto, se Belfort vencer o Weidman, ele será o terceiro lutador a conquistar o título em 2 categorias distintas, igualando os feitos de Ron Couture e BJ Penn. A organização não considera o torneio peso pesado vencido pelo atleta em 1997 como uma disputa de cinturão, mas o fenômeno discorda. E tá aí, o Vitor Belfort se preparando para esse duelo fantástico no próximo final de semana contra o Chris Weidman, e você vai acompanhar o que mais de interessante acontecer neste confronto em Las Vegas na próxima segunda aqui no Canal Esportes, tá certo? Vamos dar sequência ao programa. Olha, por causa de injúria racial, um grupo de ginastas acabou sendo desconvocado da seleção e convocado oficialmente a depor. Pode, inclusive, até ser preso. Vamos dar uma olhadinha, então. O que foi que aconteceu? Vamos ver. Arthur Nori, Felipe Arakawa e Henrique Flores dos treinamentos por 30 dias ou até que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva julgue o caso. Eles também tiveram bolsas e incentivos financeiros suspensos. Na próxima terça-feira, os 3 e o ginasta Ângelo Assunção, vítima das injúrias raciais, serão ouvidos pelo STJD. Nessa quarta, o técnico da seleção masculina Marcos Goto defendeu seus atletas. Eles sabem que eles vão ser punidos, que eles têm que ter punições, que eles têm que pagar por aquilo que eles fizeram, mas meus atletas não são criminosos. Na última semana, Arthur Nori publicou em uma rede social um vídeo em que os ginastas faziam comparações pejorativas envolvendo a cor negra e direcionadas ao ginasta Ângelo Assunção, que também estava no vídeo. Saquinho do supermercado é branco e de lixo preto. Em outra postagem, os 3 pedem desculpas a Ângelo. Era um momento de brincadeira e vocês entenderam errado. Mas não tem problema, a gente é amigo e sempre tá brincando um com o outro. Marcos, que é pai de Henrique Flores, diz que conversou com o filho e que Henrique agora teme uma punição severa. Não existe essa intolerância dentro da seleção, nunca existiu. Daqui para frente nós vamos defender nossos atletas e eu vou defender meu filho até o final. Como o Ângelo... Oi. Meu amigo, o negócio está pegando aí. É triste, né? Triste, lamentável esse tipo de brincadeira, mas são jovens e que precisam tirar como exemplo essa atitude. Vamos fazer o seguinte, ontem nós tivemos um fato triste no Rio de Janeiro, não sei se acabou sendo... E o pai do ciclista, Eduardo Paz, acabou se pronunciando a respeito desse assunto. Está se tornando cada dia que passa mais comum os crimes cometidos contra ciclistas, seja no trânsito ou até mesmo quando ele simplesmente está praticando por prazer o esporte. E isso é lamentável. Aqui em Alagoas, por exemplo, nós já tivemos casos, eu já disse isso, nós já tivemos casos de assalto envolvendo ciclistas em determinadas horas do dia, não no período noturno, que estavam praticando justamente o esporte e que acabaram sendo surpreendidos. Vamos dar uma olhada nesse fato triste que aconteceu no esporte de ontem para hoje. Vamos ver. Pouco antes da reunião entre o Comitê Olímpico Internacional e organizadores dos Jogos, a confirmação de uma mancha na imagem da cidade olímpica. A morte do médico de 56 anos, esfaqueado na noite de terça-feira, quando andava de bicicleta na Lagoa Rodrigo de Freitas, sede de remo e canoagem velocidade em 2016. Eu não estou preocupado com a Olimpíada nesse caso. Eu acho que o tema da segurança pública ele é um tema de nós, cariocas. A polícia está fazendo o seu trabalho de prender. Eu tenho monitorado sistematicamente, não só na Lagoa,
E há pouco mais de um ano para os Jogos, mudanças à vista. As competições preliminares de polo aquático não vão mais ser no Parque Aquático Júlio Delamare. O governo do estado afirmou que não vai pagar pela reforma necessária para os Jogos, estimada em 60 milhões de reais, e também não conseguiu chegar a um acordo com a concessionária que administra o complexo do Maracanã. A gente precisaria praticamente fazer uma outra arquibancada, outra piscina de aquecimento. As exigências são muito complexas. A decisão cabe à Federação Internacional da Modalidade. Há 3 opções: Maria Lenk, o futuro centro aquático no Parque Olímpico e o complexo esportivo de Deodoro, menos provável por não ter piscina de aquecimento. No fim do dia, os primeiros aros olímpicos foram inaugurados na cidade, no bairro de Madureira, na Zona Norte. O símbolo que representa união e paz, algo que o Rio anda precisando. Eu tenho minha opinião desse assunto das Olimpíadas aqui no Brasil, né? O risco de termos uma vergonha é enorme, né, gente? Tá aí a matéria que foi feita lá na Lagoa, lá, né, qual é? Lá onde o Fábio? Fábio, tivemos aquela lagoa lá no Rio de Janeiro, né? Que não tá, ainda está poluída, o pessoal está fazendo tratamento. Não tem uma lagoa no Rio de Janeiro onde vai ser realizado umas modalidades lá esportivas, né? Procura saber qual é o nome aí, que eu não estou lembrado aqui não. Mas eu fico muito preocupado porque é o seguinte: nós temos problemas crônicos no estado, problemas crônicos no país e temos assim a preocupação de estarmos fazendo o esporte andar. É verdade. É a Guanabara, não é isso? Desculpa, gente. É a Guanabara, né? Então, o que é que acontece? Esse tipo de situação, para o país, é muito ruim, porque lá fora a imagem é péssima, a imagem de desorganização. Tudo que nós sabemos que somos. Tudo que nós sabemos que somos. Mas, quando fica dentro de casa, é muito bom, né, gente? Quando passa para o mundo uma coisa como essa, aí é triste, né? Você sabe muito bem que o pessoal da natação já esperava contar com a estrutura pronta para realizar pelo menos seus treinamentos. Tem muitos estrangeiros já treinando aqui no Brasil para poder se adaptar às condições. Outros já vieram e foram embora para poder voltar juntamente com as suas delegações. Então, meu irmão, vou dizer uma coisa para você, com toda sinceridade. É muito preocupante essa situação das Olimpíadas aqui no Brasil. Muito preocupante, principalmente com a condição atual do Rio de Janeiro. O CRB se prepara. Vamos trazer primeiramente a informação do craque do campeonato, né, Sorin, do CSA, que teve uma oportunidade de conversar com o pessoal, com os companheiros da TV Gazeta. Vamos ver então o que é que trouxe de novidade. Sorin, revelação do campeonato alagoano, atleta do CSA. Ele foi escolhido como a revelação do campeonato alagoano. O volante Sorin abriu as portas e, antes de qualquer coisa, já foi logo agradecendo àqueles que o ajudaram. Carlinhos Marechal, o Enio Oliveira e o Nedo Xavier, que para mim foi pai ali para mim dentro do CSA. O garoto Sorin chegou a jogar nas equipes de base dos 2 rivais do CSA, CRB e Asa. Mas foi no clube do Mutange que ele ganhou a oportunidade de entrar no time profissional. E com a chance nas mãos, foi se destacando ao longo do campeonato ao fazer a proteção da zaga azulina. Mas mesmo com o reconhecimento, ele lamenta a eliminação precoce de seu clube. Eu já estava acostumado a treinar, a olhar todo dia o rosto dos meus colegas, né? Que era um grupo muito bom de trabalhar. Mas acho que futebol é assim mesmo. Mesmo sem ter partidas oficiais, o jogador ainda tem contrato com o CSA até setembro de 2016 e nega qualquer boato sobre sua saída do clube. Até agora não chegou nada até a mim, né? Isso aí é coisa do clube. Eu acho que o clube tem que resolver. Pois é, a situação do Sorin é difícil, né? O jogador foi eleito o craque do campeonato, a relação do CSA, mas o time não joga. Aí vamos ver qual vai ser o futuro do jogador. E o CRB também já dá ênfase aos treinamentos, às atividades para enfrentar o Bahia na próxima rodada da Copa da Série B do Brasileiro. Vamos ver. As principais falhas das últimas 2 derrotas do CRB aconteceram na zaga. Para os jogadores, os erros foram de todo o time. O acerto e os erros começam tanto lá da frente como daqui de trás. Para você fazer um gol com qualidade lá, a bola tem que sair daqui de trás com qualidade. E para a gente se defender um gol, a marcação começa lá da frente. Então nosso time é assim, nosso time está unido, está fechado. A equipe se uniu ainda mais e aproveitou a semana para fazer os ajustes. Afinal, na Série B não tem tempo de descanso e sábado já tem jogão contra o Bahia em casa.
casa. Eu não estava tendo muito tempo para o professor Barroso trabalhar, agora tem uma semana cheia para ele trabalhar, para ele orientar, mostrar do jeito que ele quer que a equipe jogue. CRB e Bahia já se enfrentaram 2 vezes este ano pela Copa do Nordeste. No primeiro jogo, em Maceió, a partida terminou 3-3. Pois é, então essa é a situação aí, material da TV Gazeta do meu amigo Arner Filho, né, rapaz? Grande trabalho que o Arner está realizando. Vamos trazer as manchetes da Gazeta, então? Vamos lá para a gente encerrar aqui o Canal Esportes. CRB, aliás, então, esperando por vocês aí, é brincadeira, né, gente? Vamos lá, trazer aqui rapidão as manchetes da Gazeta, estamos no andar do tempo já. E na Gazeta de hoje, a manchete é justamente essa, vamos ver. CRB pode optar por 3 zagueiros, está aqui na manchete da Gazeta, você encontra nos semáforos nas bancas. O presidente da nova CBF, Marco Polo Del Nero, estará hoje no Hotel Ritz Lagoa da Anta, aqui em Maceió. Presidente do São Paulo, Carlos Miguel Aidar, está na Colômbia para tentar fechar com o técnico Juan Carlos Osório. Pode assumir aí o lugar de Muricy Ramalho. Ainda repercute a bronca do técnico do Asa em atletas pela apatia do time no finalzinho do jogo contra o Vitória. Está classificado, mas o Asa relaxou e por pouco não deu oportunidade de ser eliminado da Copa do Brasil. Coruripe deve anunciar reforços amanhã. Serão 6 jogadores, mas nomes ainda não foram revelados. Joãozinho, Paulista e Jacozinho convidam torcedores para o Jogo da Paz no próximo domingo no Estádio Rei Pelé. Cruzeiro vai para cima do River Plate, será o jogo hoje à noite pela Libertadores. São detalhes que você encontra na Gazeta. Além dessas informações, Ricardo do Brusque sai do Fluminense. Passagem meteórica aí do Ricardo do Brusque no comando técnico da equipe. Felipe Massa, após desastre, fala em pódio no GP de Mônaco no próximo domingo. E o Boca vai expulsar sócios envolvidos naquele episódio que custou a eliminação da equipe na Libertadores da América. Assim nós vamos encerrando o Canal Esporte de hoje. Vem aí na sequência Cortando com Ariel Fernandes. Um grande abraço para você, fique com Deus e até amanhã. A gente se vê.